Ei. Só aqui. Boa noite a todas, sejam bem-vindas ao nosso segundo dia, né, do encontro. Pensar, sentir e escolher. Vocês estão todas bem? Tranquilo, né? Como nós estávamos conversando e a Rita explicando sobre a tabela de Hawkins que eu coloquei lá no grupo sobre as emoções. E aí eu vou dar a palavra para a Rita continuar sobre, falando sobre as cores, a importância da gente trazer isso para o nosso dia a dia aí. Vai lá, Rita. Isso. Tá. Então a gente tem que observar-nos, né, e ver o que nós estamos vibrando, porque tudo tem vibração, né? Essa escala de Hawkins é justamente as vibrações que a gente entra, tanto as negativas como as positivas. Cabe a nós, é lógico, nós todos somos seres humanos, acho que é importante falar isso, né, Lan? Às vezes a gente se cobra, mas eu não podia estar assim, eu podia estar assado. A gente pode sim, você pode sentir raiva, você pode ter inveja, você pode ter tristeza, você pode ter todas as emoções, boas e não boas, né? As positivas e as negativas. As negativas vêm para trazer alguma coisa, para mostrar que alguma coisa está errada. Mas cabe a nós escolhermos por quanto tempo a gente vai ficar nessa situação. Por pior que seja a situação que a gente viva, quando a gente melhora a nossa vibração, essas emoções a escala vai subindo, né? Então, eu estou com raiva, aconteceu alguma coisa, mas eu vou passar o dia inteiro com raiva? O quanto que eu vou perder desse dia na minha raiva? Então, eu mudo isso para uma... tá, senti raiva agora, eu vou sentir raiva por 10 minutos. Daqui a pouco, respira fundo, coloca uma música, vai dançar, vai fazer alguma coisa para te trazer uma outra energia. Assim também funciona com as cores que a gente estava falando, né? Então, se eu estou triste, eu não devo usar uma cor que é a calmaria, né? Que a gente chama das cores frias, que é o azul, o verdinho, essas cores mais amenas, né? Então, se você está triste, vai usar uma cor mais alegre, uma cor que seja quente, que é um amarelo. O amarelo começa, né? O amarelo que traz a luz solar, e a luz solar ela é importante, independente de você estar tendo o sol, é maravilhoso, mas você trazer no teu corpo também. Até porque também nós temos os chakras, que cada um tem uma cor. Então, o chakra que está vibrando aquela cor precisa daquela energia, de repente, né? Então, por exemplo, você está com raiva, você não pode usar um vermelho, você tem que usar uma cor que vai amenizar, que seria o azul, que é o contraponto do vermelho. Então, é por aí. E, às vezes, o que eu estava comentando, né, que consciente ou inconscientemente, a gente escolhe as cores que a gente vai usar. Então, às vezes, você está com... de repente, você está com uma dor, e aí você vai lá e coloca uma blusa verde. E a verde tem tudo a ver com cura, né? Não que vai te curar, mas vai te trazer essa energia que vai te ajudar. Então, a gente tem que buscar ou no inconsciente, e se você tiver consciência de que você está usando uma determinada cor que não está te ajudando, muda essa cor. Então, tem várias... a parte de cromoterapia ela é muito interessante. Tanto você pode colocar, vestir uma roupa, como usar uma luz. Uma noite, você pode usar uma luz na hora de dormir, né? Dependendo da energia que você quer trabalhar, você vai colocar uma luz amarelinha, uma luz azulzinha. No caso, por exemplo, se você tem insônia, essa é uma dica bem interessante. Você tem insônia, põe uma luz azulzinha. Ela vai te trazer o conforto e te ajuda, né? Ela mexe com a pineal também e vai fazer com que você acalme, desacelere e você consiga dormir. Ajuda muito, né? Assim como eu estava falando na roupa de cama, se tá nessa energia da insônia, por favor, não use roupa de cama vermelha, cobertor, nada disso, tá? Muda para uma cor ou branco, ou uma cor mais leve, né? O azulzinho, tal. E é por aí, gente. A cromoterapia diz muito, ajuda muito, muito, muito. De verdade. Qualquer dúvida, posso ajudá-las aqui também. Se tiver mais alguma pergunta a respeito,
fiquem à vontade para fazer. Sim, muito bacana, né? Eu adoro essa coisa toda, porque quando a gente vive isso, e no consultório, que agora eu voltei, estou super feliz, cheguei quase agora do atendimento também, mas no consultório a gente consegue ter passar para o paciente ainda, melhor ainda essa questão toda desse. E é claro que é incomparável o trabalho quando a gente trabalha em grupo, porque no atendimento é uma pessoa só, no grupo a gente atinge muito mais e ainda fica gravado, né? Se tem dúvida, é só ir lá pegar de novo, e ainda pode ser compartilhado. Muito bom. Se alguém quiser perguntar alguma coisa para a Rita, é só abrir o microfone e perguntar. A Maria do uns minutinhos. Socorro, acho que ela levantou a mão para perguntar alguma coisa. Pode perguntar, Maria. Ô, Rita, eu fiz transplante de medula agora e não posso tomar sol por 1 ano. Uhum. É importante, então, que eu coloque roupa amarela para trazer essa energia do sol? Vai ajudar bastante. Que legal. Pode colocar, ela vai te trazer esse solar que você está precisando, né? Eu adoro o sol e agora eu vou ficar sem poder. Sim, é interessante. Usa o amarelo que ele vai te trazer a energia, né? É importante porque tudo é energia. Obviamente, o sol é sem comparação, porque tem todas as luzes, né? Os nutrientes que o sol traz para nós, mas como agora você não pode, o amarelo vai te ajudar. Vai ajudar bastante. Você pode usar, inclusive, a luzinha amarela. Você pode deixar o dia inteiro, acho que não tem problema, não. Umas 2 vezes por semana, você deixar a luz, uma luzinha acesa. Compra essas luzinhas que você compra em lojas. Tem umas luzes que ela tem todas as cores. Aí você pode adaptar ela, colocar ela na tomada, um bocalzinho, para colocar a luz, e ela tem o controlezinho com as cores. E aí você põe um amarelo. Vai te ajudar bastante, viu? Obrigada, Rita. Rita, eu agora. Boa noite. E quem usa roupa só preta e branca? Olha, eu assim, o preto, eu tenho roupa preta, mas eu uso o mínimo possível do preto, porque o preto, ele não deixa que você... porque o que acontece? As cores, elas refletem, né? O preto, ele absorve, ele não reflete. E o que ele vai te trazer? O que o pessoal fala do luto? Né? Hoje estão mudando um pouquinho, né? Em vez de usar o preto, o pessoal está usando o branco no luto também, né? O branco é uma cor que traz luz, esse não teria problema algum. Mas o preto não é indicado totalmente para usar direto o preto. Eu não indicaria, principalmente na parte de cima. Uma calça, uma saia, tudo bem, mas blusa, evita. Use só quando você for em algum lugar que você sabe que o lugar não é legal, que é um lugar pesado, que aí ele vai te dar uma proteção, que aí você não vai absorver energias. Eu estou falando energeticamente, tá? Você não vai absorver energia daquele lugar. Agora, por exemplo, num cemitério, eu diria que é interessante você ir de preto justamente para que você não absorva a energia do lugar, porque é uma energia de tristeza, de dor, né? Aí ele vai te proteger, mas usa pontualmente. Tenta, na parte de cima, sempre estar usando uma cor que vai favorecer a emoção que você precisa, de repente, trabalhar, que você, de repente, precisa mudar, né? Eu estava falando. Então, observa, que nem eu amo, gente, roupa floral. Nossa, adoro uma roupa de flor. Lógico que nada brega, né? Mas eu adoro uma roupa estampada, porque traz alegria. E a gente precisa disso na nossa vida, né? Às vezes a gente fala, besteira, não é. E reflete. Se você coloca um preto, você fica com uma coisa assim mais pesada, né? Dependendo do seu humor. Se você está bem, de bem com a vida, tudo bem. Mas se você usa direto preto, é que algum problema tem, não é? Eu adoro meu guarda-roupa com cores diversas. Você tem que ter uma peça de cada cor. Porque eu acho que é importante a gente vibrar, porque a gente vai vibrar a energia da cor que a gente está usando. Entendeu? Entendi. É interessante. Experimenta. Um dia que você estiver triste, põe uma roupa amarela.
Vou pôr. Mas Foi é mal, a Ana. gozado, né? A Ana que usa só preto e branca. É, A então, Ana. é, Só preto e branco. mas essa coisa do adolescente, né? Eles gostam de. É tipo, é como se, sei lá, eu estou chamando a atenção do mundo, né? Eu vejo que é mais ou menos isso. Isso é A coisa mais. rebeldia. É, é. É, Mas Aqui em Curitiba, por causa do frio, a gente acaba usando muita roupa preta também. você Os vê, então, casacos, as coisas são é, muita é o roupa pesar, preta né? aqui. É o pesar, né? Não é aquela coisa pesada. É, então, e acaba comprando roupa preta. Eu estava olhando, gente, eu só tenho roupa preta, estou parecendo uma viúva. Então, Apesar que eu tenho algumas Foi uma roupas coisa, de sabe? cor, tem mas vários- a maioria aqui em Curitiba acaba sendo as roupas de frio, é praticamente tudo preto. olha que engraçado, me veio agora uma coisa, falando de cores, o pessoal criticou muito e tal, eu não fui ver o filme da Barbie, né? Todo mundo fala, Barbie, não sei o quê, virou, como chama? Virou uma onda, né? O filme é meio bestinha, pelo que eu vi algumas coisas. Eu não iria no cinema assistir. Mas que cor que é a Barbie? Rosa. rosa. Rosa é a cor do amor. O mundo está precisando do quê, gente? De amor. E aí, esse filme está passando no mundo inteiro. Independente do filme, a cor que levou, porque todo mundo começou a ir para o cinema usando roupa rosa. E pensa energeticamente isso, de alguma forma está contribuindo para tirar esse peso de tudo que está acontecendo, essas guerras e tudo mais. Foi um período, né, mais que explodiu, agora já deu uma diminuída, mas com certeza naquele momento que esse filme foi lançado e que foi lançado mundialmente, muita gente usou rosa. E o quanto essa energia foi positiva que posteriormente começou a guerra, né? Para amenizar um pouco o efeito de tudo isso. Então, a gente tem que ter esse olhar também. Ele não é só o físico, né? O energético que tem a ver também, né? Então, a gente tem que experimentar, eu diria. Vamos todos experimentar um pouco de cada cor, todos os dias, cada dia uma cor. Vai elegendo durante a semana, ou a semana inteira, essa semana eu vou usar rosa, essa semana eu vou usar azul, sei lá, ou cada dia usar uma cor e vai percebendo, o perceber, né? Vamos colocar aí a palavra perceber. E perceba isso, qual efeito está fazendo para você? Amanhã, nos dias da semana, né, aí entrando já numa outra parte de estudos que eu já fiz, tal, amanhã é sábado, amanhã é dia do arcanjo Ezequiel e de Saint Germain, que é um mestre ascensionado. E esse dia é o dia que você usa o lilás, o roxo, que são as cores da transmutação. Então, você quer transmutar o que da tua vida? Experimenta usar alguma coisa roxa amanhã, uma blusinha lilás, alguma coisa que tenha lilás. A Tainá tá de lilás, né, Tainá? Experimenta usar amanhã e perceba o que você quer transmutar. Se pergunte o que você quer transformar na tua vida. E amanhã use e depois perceba o que você sentiu usando durante o dia, ou um período do dia. E vamos nos falar amanhã à noite. A Tainá não vai nem tirar a blusa. Vai dormir assim, né? Ilene, eu Tainá. vi você pegando o gato da Rita. Ilene, eu vi você pegando o gato da Rita. São irmãos. O neguinho aqui? Olha aí, ó, pegou o gato um da outra. É a Rachel? Eles são irmãos. São irmãos. Legal. Mas é isso, Gostaram dessa questão das cores? Interessante a gente ter esse olhar também. Foi uma das coisas que eu mudei quando eu mudei a minha alimentação. Ao passo que eu mudei a minha alimentação, o meu guarda-roupa mudou. É incrível. O passo que mudou. E na alimentação viva, né, o pessoal usa muito essa coisa das cores. Uhum. As garrafas para fazer água solarizada, as cores da roupa, sempre com mais flores. Vocês podem ver,
na internet mesmo, aquelas chamadas de culinária viva, o pessoal que tem a chamada da alimentação natural, Conceição Trucon é uma delas, né? Ela já vai mais para o verde por conta do doce limão, tudo, mas ela está sempre colorida, sempre com florzinha no cabelo, sempre com alguma coisa chamando para as cores mesmo, né? Então, é muito, muito interessante. E aí, alguém mais quer falar alguma coisa, perguntar? Tem mais gente que está aqui, a Simone chegou aí. Boa noite, Simone. Quem vai perguntar? Cláudia? Então, Diga. ultimamente, olha, eu não gostava de rosa. Aí agora, menina, eu tô com essa blusa aqui, não quero tirar rosa. Eu falava assim, ai, não gosto dessa cor rosa. E ultimamente eu tô gostando do rosa. Rosa e azul, que eu não gostava muito de azul. Aliás, eu usava, quando eu casei, eu usava muito azulzinho claro, né? Aí parei. Mas o rosa, eu nunca gostei de rosa. E agora eu tô usando rosa. A bandeirinha da paz, né? Aí, Amor. E eu tava Às vezes até bem... é o que falta pra gente, né? Às vezes é a energia que eu estava falando, né? Lá atrás, de eu ter usado bastante o lilás, tal, o roxo, tal, né? E nessa época eu nem sabia. Depois que eu fui estudar, tal, e eu me lembrava muito que eu tinha um conjuntinho que eu lavava e usava, que era um lilazinho, xadrezinho, que eu não tirava do corpo. E uma blusa rosa, e comprava saia rosa, e rosa não, perdão, lilás e roxo. Isso que eu usava. E era necessário naquele momento. Então, às vezes, é alguma energia que você precisa acessar na tua vida, que ela está te dizendo. Então, você precisa de mais amor, você estava endurecida com algumas coisas, e agora você está se abrindo para isso. E não é amor por outra pessoa, mas amor por si próprio, amor próprio, né? Uhum. Aí, você está numa fase diferente agora, né, Cláudia? De repente, você está se olhando de uma outra maneira, você está se olhando mais suavizada, então o amor está entrando na tua vida, para você, é o amor, porque a gente tem que cultivar esse amor próprio, né, o amor por nós mesmos. Hoje eu estava comentando, como é que eu vou ajudar alguém se eu não estiver bem comigo, né, se eu não me amar, se eu não me respeitar, e isso faz parte do ser humano, né, a gente sempre quer estar ali ajudando o outro, fazendo pelo outro, só que a gente está um bagaço. De que forma que eu estou ajudando? Eu não estou ajudando. Então, olhar para nós, né? Esquecer aquela coisa que, você é egoísta. Não, você não é egoísta. Primeiro você e depois o outro. Sempre, precisa ser sempre assim. E às vezes eu falo, mas às vezes a gente esquece disso. E a gente sempre tem que estar lembrando de que a pessoa mais importante para você é você. Porque para você poder ajudar o outro, você tem que estar bem com você mesmo. Se você não está, não tem como. Como é que você vai dar para alguém uma coisa que você não tá sentindo? Como é que você vai falar de amor se você não se ama? Então, é meio incoerente, né? Quando você vai falar de alguma coisa que você não está vivenciando. É o que a Lani falou ontem, né? Que tudo que ela faz, ela experimenta nela, no Maurício, no Mauro, mas principalmente nela, para poder passar para as pessoas. Então, como é que eu vou fazer, eu atendo com terapias, como é que eu vou fazer a terapia no outro se eu não me atendo? Então, primeiro a gente, né, que a gente, eu só adoro fazer curso, na minha família todo mundo tira sarro de mim porque eu gasto dinheiro com curso, mas eu vim há pouco tempo aprender que só que eu queria fazer para ajudar os outros, e há pouco tempo caiu a minha ficha de que, primeiro, tudo isso que eu tenho aprendido é para mim primeiro, para depois eu ajudar o outro. E aí essa relação muda. Então, assim, primeiro eu, depois eu, aí o próximo é o próximo. Exatamente. Eu tinha essa questão, lembra? Quando eu fui fazer o primeiro curso que eu fiz, assim, voltado para autoconhecimento, foi o coaching. E aí a minha sobrinha chegou com essa ferramenta, Laninha, vamos fazer uma roda da vida. Eu fiz a roda da vida, aquilo impactou tanto em mim, eu não dormi a noite inteira, pensando naquela roda. Eu acho que eu nunca fiz com as meninas, que a gente já se encontrou outras vezes, né? Tem algumas outras meninas que a gente ainda não teve tantos encontros. Mas dentro da mentoria, eu acho que eu não fiz roda, mas no programa Mulher Universo a gente faz algumas rodas
né, que são ferramentas que a gente se vê ali dentro dela e funciona muito bem, porque a gente vê exatamente o ponto onde eu preciso trabalhar em mim. E aí, essa roda mexeu comigo e eu fui fazer o processo de coaching. E aí, a ideia era, vou fazer para ajudar as pessoas a se conhecerem melhor. Tudo bem, a gente ajuda, só que primeiro, se eu não me reconhecer, não me entender, não entender as minhas dores, né? Como diz aqui, né? Ela aqui de novo. Se eu não saber essa base aqui, o que está reverberando, qual é essa conversa, eu não vou conseguir ajudar o outro. Então, é bem isso aí que a Rita colocou. É sorrir para o espelho, né? É sorrir para o espelho. Ser honesta com você, se olhar no espelho, mas se ver. Não é olhar no espelho. Quantas vezes, lá atrás, às vezes eu penteava meu cabelo, mas eu não via a Rita, né? Não olhava. E aí, de repente, um dia eu me descobri. Falei, caramba, olha aí, eu me olhei no fundo dos meus olhos. E o porquê que a gente, às vezes, não faz isso? A gente foge da gente mesmo, né? Então, é entender tudo aquilo que a gente sente, todas as dores, né? Sejam físicas, sejam emocionais, e buscar encontrar a resposta, o ponto de equilíbrio de tudo isso. E isso transforma, né? É uma transformação. E eu acho que é muito legal isso que a gente está tendo aqui, né? Olha, a Alane ia falar outra coisa e entramos num assunto, tem tudo a ver, mas não era bem o foco, né? Mas olha, eu acho que nada acontece por acaso, quando a gente entra num assunto é porque a energia está pedindo aquilo, isso deve estar ajudando muitos, né? Para um começo, um entendimento, né? Porque não adianta a gente falar só de alimentação, eu quero ou para emagrecer, ou para isso, ou para aquilo, se nós não nos vermos, né? O quanto, não é só o físico, mas o quanto o mental vai estar me ajudando nesse processo, né? O quanto eu tenho que entender da minha alimentação, né? O quanto eu tenho que entender de mim, para o que me nutre, porque não é só o alimento que me nutre, né? Aquela nutrição que eu falei ontem, né, Rita? Que a gente tem a raiz, tem, né, tem as informações, tem aqui a parte da nutrição. Então, eu aprendo uma coisa hoje, e se eu não continuar regando, não continuar aplicando, vai se perder. E aí as toxinas continuam reverberando. Lembrando que as toxinas são essas que vão prejudicar o nosso DNA, levando a gente para o adoecimento. Então, a gente não precisa exatamente entrar em contato com a emoção, porque nem todo mundo está preparado para isso, né? Mas entender que ela existe, entender essa complexidade, fazer outras terapias que sejam integrativas, que vai aliar com o tratamento, é fundamental. Eu fiquei super feliz com a Meire, por exemplo, quando eu falei para ela de Axis, né? Que ela foi procurar e ela se encontrou com as barras de Axis. Eu não sei, a Meire deve estar com a câmera dela fechada, mas ela fala que ela ficou uma semana sem correr barras, ela precisa disso, né? Então, por quê? É a energia do corpo, coloca tudo isso em movimento. Coloca tudo isso. Então, para mim, foi um passo fundamental também. Com tudo isso que a gente já fazendo, com tudo que a gente conhece, gente, a gente também vai lá pro cantinho da merda, viu? Isso é inerente ao ser humano, independente de você ser nutricionista, terapeuta, psicólogo, todo mundo passa. Somos seres humanos, estamos aqui para aprender, né? Estamos aqui ensinando e aprendendo, porque todo mundo tem alguma coisa para passar, alguma coisa para ensinar, alguma coisa para aprender. A gente sempre está aqui, nós somos professores e somos estudantes. Certo? Sim, porque dá a impressão Alunos, assim, né, Rita? Né? Poxa, já fez tantos cursos, sabe tanta coisa, então não tem problema, tá? Sabe como resolver? Não, a gente também, por isso que é importante que esteja nesse ambiente junto com vocês, porque ao passo que a gente ajuda vocês, contribui com informação para vocês se entenderem melhor, a gente também vai se resgatando, coisas que a gente às vezes acha que pode deixar do lado, não, vem à tona e fala, olha, eu vou olhar para isso, né? Por isso que ontem eu trouxe aquelas informações para vocês, para a gente olhar o nosso todo, o nosso campo, como é que funciona essa coisa do pensar, né, do escolher, dessa pegada toda. E não a gente nem percebe,
circuitos, né? Está todo o tempo acontecendo, o dia inteiro. E se eu não observo, eu continuo fazendo as mesmas escolhas, pensando as mesmas coisas, trazendo, reverberando tudo isso, aí é quando a gente realmente adoece. E tem vários tipos de doença. A gente não é só ter a doença física, a doença mental, né? Tem a doença do nosso campo. Então, por isso que tem que trabalhar o todo mesmo. Quando passa para o físico, é porque arrebentou assim, ultrapassou todas as barreiras de proteção, porque nós temos, né? Passou todas. E sempre tem como cuidar, né? Sempre tem como aliviar a dor e recomeçar de alguma forma. Eu acho que a Simone falou alguma coisa. Enquanto aprende, ensina, ou enquanto ensina, aprende. Tá. É isso aí, Simone. É isso Né? mesmo. Gente, olha, é a primeira vez que eu faço reunião minha no Meeting. Eu sempre fiz no Zoom. E quem está aqui, eu estou vendo vocês. Pouco, tem algumas 5 aqui que eu não estou vendo, a Simone também. Mas é isso. Então, se alguém tiver alguma pergunta, pode perguntar, que daí a gente já começa a falar sobre o tema de hoje. Ô, Lani, você não está conseguindo ver todo mundo? É que tem pessoas com a câmera fechada, né? Sim, mas na sua tela, que você está com o celular, né? Ah, tá. Também. Eu estou com o celular e o computador, onde eu vou compartilhar a apresentação. Mas eu estou vendo a Cláudia, a Rita, a Maria do Socorro, a Tainá, a Regiane e a Márcia. E tem 5 escondidinhas. Vamos lá, então, ao que interessa? Aliás, tudo interessa, né? Tudo interessa. E aí eu também estou à disposição. Se quiserem tirar alguma dúvida depois, pode perguntar, a gente vai estar respondendo. Né? Pode deixar a câmera aberta, porque eu vou abrir aqui a apresentação e eu acho que vocês ficam do ladinho, não vai interferir, não. Na hora da apresentação é legal fechar a câmera, porque assim flui melhor. Aí na hora da discussão, eu acho que sim. Fechar a câmera e o áudio, né? Apesar que só estou eu e você com o áudio ligado, né? Mas aí eu fecho o meu também. Já vou fechar. Então, estou aqui, gente, para o que der. Deixa eu ver aqui se eu vou achar onde compartilha. É aqui. Tá, achei. Gente, ainda bem que vocês têm paciência com a minha pessoa. Gratidão. Olha só, então, hoje, como eu conversei, né, com vocês, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre nutrição. Tem algumas de vocês que já conhecem o que eu falei, o que eu vou falar. A gente já teve encontros nessa questão da nutrição, que eu vou falar hoje. Então, vai funcionar como aquilo que eu falei ontem, sabe? Que a gente tem a nossa raiz, onde tem as informações, e as coisas que a gente ouve hoje e, de repente, ficou em algum lugar que a gente não está consciente, e eu ouço de novo, e eu faço essa conexão. Sabe quando a gente ouve algumas coisas várias vezes e não faz sentido, e de repente uma coisa que o outro fala, nossa, era isso? Tá? Então, é isso que acontece quando a gente ouve várias coisas, as mesmas coisas, algumas vezes repetidas, a gente cai uma ficha, né? Então, para quem já ouviu essa minha fala, serve como reforço, tá certo? A Meire apareceu agora. Eu gosto de ver você, Meire. Estava sempre com uma faixa, né? E ó, tá quase fazendo trança, né? É isso aí. Então, assim, eu quero começar, né, falando aqui para vocês que nós somos 100 trilhões de células no nosso corpo. 100 trilhões de células que precisa de nutrição. Não é pouco, né? E aí, são 100 trilhões de células se organizando tudo ao mesmo tempo. Juntamente com tudo aquilo que a gente pensa, que a gente fala, que sente, que assiste, né? E essas células, elas estão agrupadas em formas de órgão. E esses órgãos precisam trabalhar, eles precisam produzir fígado, que produz bile, né?
Mas se esse órgão está desnutrido, ele não vai desenvolver as funções. Isso vale para o fígado, para o coração, para o pâncreas, para o intestino, né? Então, para eu ter um movimento peristáltico no intestino, eu preciso de nutrientes que vai fornecer essa energia, por exemplo. Então, se a gente pensar no magnésio, o magnésio é um mineral extremamente importante que o nosso solo é pobre, muito pobre, mas a gente precisa dele. Então, dependendo do alimento que na tabela de nutrição vai ter lá, que tem X de miligramas lá desse mineral de magnésio, na teoria. Mas se naquela terra onde foi plantado não tiver a nutrição necessária, logo o meu corpo não vai receber, né? Mas a gente tem que ter isso em mente, que a gente tem 100 trilhões de células que precisam de nutrição para manter o nosso organismo funcionando e produzindo, porque a gente troca de célula todo dia, né? Tecido, né? A gente descama, então tem que ter essa reposição. E a gente precisa de Leni, 45. Oi, você vai compartilhar a tela? vou, depois, Ah, obrigada. tá? Valeu. E a gente precisa também de 45 nutrientes para desempenhar funções no nosso corpo. Então, esses nutrientes vai estar onde? Onde tem nutrientes na alimentação, na comida, né? Verduras, legumes, hortaliças. E aí vem aquela questão do alimento industrializado, que muitas vezes vem lá escrito, né? Que ele vem com minerais, vem com... Só que o que eles adicionam nesse alimento já não é compatível com o nosso corpo, às vezes nem absorve direito, ou vai ter uma interação com outros minerais. Então, se a gente pensar, a laranja tem vitamina C e o feijão tem ferro. Essa interação é bacana da vitamina C para absorção do ferro. Agora, se come queijo, que é industrializado, com carne, já vai inibir a absorção do ferro. Então, vejam que natural com natural combina, né? Industrializado com natural tem competição. Então, tem gente que gosta de comer lá, acho que é estrogonofe, né? Que é com carne, que é o creme de leite, ou é leite e a carne. Fica gostoso. Porém, existe uma competição nutricional, certo? Ou aquele bife que vem com queijo em cima e molho e tudo mais. Então, existe essa competição e tantos outros. Então, tem nutrientes que vai contribuir para agir como um catalisador. O que é isso? Acelera a função. Então, uma pessoa que precisa reabilitar a saúde, ou passou por um processo cirúrgico, ou está resfriado, né, está com vírus, ele precisa acelerar o processo de recuperação. E aí, se comer alimentos ricos em nutrientes, vai acontecer que vai acelerar esse processo. Então, é muito comum, quando está com gripe ou resfriado, sente mais vontade de comer coisas cítricas, né? Coisas frescas. O paladar pede. E isso, as pessoas estão perdendo também, né? Essa coisa do perceber o que o corpo quer. Porque o que está sendo mais fácil, abrir um pacotinho, né? Abrir uma embalagem, ou põe no micro-ondas, agora na air fryer e tudo mais. E, no entanto, uma fruta, ou verdura, ou legumes também são fáceis de manipular para quem está na pegada de fazer o processo, né? Mas o que eu quero dizer é que no industrializado não vai ter o catalisador que tem na comida de verdade. Não tem esse que vai acelerar o processo de recuperação. Ok? Então, dependendo da comida que a gente coloca na boca aí, já vai começar utilizando mais nutrientes do que fornecendo, porque até para metabolizar eu também preciso de nutrientes. Então, eu vou compartilhar aqui uma apresentação. Deixa eu ver onde ela está. Espera aí. Tenho que abrir ela.
essa aqui. Abriu aí para vocês? Abriu, né? Abriu. Sim. Legal. Eu adoro essa imagem. É a forma como nós vemos para o mundo, né? Então, quando a gente está no útero, que é aqui, né, do bebezinho com cordão umbilical, a gente está construindo tecido, certo? No útero, esse processo todo. Quando a gente vem para o mundo após o nascimento, a gente começa numa constante renovação, que não para mais, né? É renovação, renovação, renovação. E aí, quando a gente nasce, a gente tem um banco de enzimas, né? O que é isso? A gente tem enzimas que vai promover a imunidade, o crescimento, tudo mais. E aí, quando é amamentado com leite materno, a gente não usa esse estoque, esse banco, né, dessas enzimas. Ele vai ficando estocado e ainda coloca mais. É como se eu tivesse um banco com algumas moedas e aí, conforme é amamentado com leite materno, eu vou guardando mais moedinhas lá, mais enzimas. Ao passo que sai do leite materno, que já entra na comidinha, por isso que é tão importante, né? A introdução alimentar para a criança, com alimentação natural. Para quê? Para que ela use menos possível desse estoque de enzimas, mas que já vai utilizar para digestão. Agora, infelizmente, tem os casos das crianças que a mãezinha não consegue amamentar, e aí a criança já entra no leite industrializado e ela já começa a usar esse banco de enzimas que ela tem. E esse banco de enzimas vai utilizando conforme vai introduzindo a alimentação do dia a dia, né? Se for industrializada, esse estoque vai ser usado mais rápido do que se fosse uma comidinha natural. Aí, o que eu trouxe aqui, que a gente já conversou sobre esse tema, que é a classificação dos alimentos de acordo com a vitalidade. Que tem os biogênicos, bioativos, bioestáticos e bioessídios, né? Que a gente vai passar um por um aqui. Os alimentos biogênicos são aqueles que geram vida. Então, por que geram vida? Porque eles têm enzimas, são ricos em enzimas. É diferente da salada ainda, sabe? Da salada que a gente compra na feira, por exemplo, a verdinha. Esse aqui são os brotos, os germinados. Eles têm vida. Tanto é que quando a gente coloca na água para acordar a semente, que ela vai ser hidratada e depois vai sair o narizinho, ela está com vida, porque ela vai virar uma planta. Aí eu penso, né? Passo para vocês. Se uma semente vai nos dar uma planta, às vezes até uma árvore, que dessa árvore vai dar frutos, imagina o potencial de uma semente, né? De um broto como esse daqui, que algumas de vocês já sabem fazer, né? Ou se não está fazendo ainda, vou pegar o chinelo aqui. Mas a gente precisa colocar sempre isso em prática, assim. Dá para consumir tanto nessa parte aqui de brotos só com o narizinho, né? Como no ponto de folhas. Alguns desses a gente encontra no mercado, que não está aqui na foto, mas tem o broto de feijão, que é muito comum no mercado. Alfafa tem mercado que vende também. Broto de girassol não tem, esse a gente tem que fazer mesmo. Mas é uma experiência incrível. Quem nunca fez, vale a pena. E aqui, acho que é trigo em grão. Eu compro trigo em grão, eu encontro num lugar que vende orgânico, e eu faço tanto água fermentada com ele, como ele assim, só com o narizinho, né? E dá para fazer pãozinho, dá para fazer tortinha, e faço graminha para os gatinhos também. Então, os alimentos biogênicos são aqueles que geram a vida. Então, ele vai fazer parte lá dos alimentos. Deixa eu ver se saiu aqui. Não. Dos alimentos que a gente precisa para a reação química do nosso corpo, tá? E os alimentos, aqui, ó, os biogênicos, né? Do ponto de vista qualitativo, são chamados biogênicos os alimentos que expandem e que geram a vida, que são os germinados, os brotos, né? Produzidos a partir dos cereais, das leguminosas, das ervas, das hortaliças. Então,
esse tipo de alimento, ele também dá conforto gástrico. Ele é fácil de digerir, ele não dá trabalho digestivo, porque ele tem enzimas, né? E essas enzimas ajudam na digestão. Vocês já viram quando alguns médicos, eles prescrevem enzimas digestivas? Essas enzimas digestivas são retiradas de alimentos. Então, a gente conhece como, por exemplo, o abacaxi, que ajuda na digestão das carnes, né? Que é a bromelina, a bromelina do abacaxi, tem a papaina do mamão. E tem tantas outras enzimas digestivas que às vezes eles fazem no saquinho, né? Você dilui na água e faz uso dessa enzima para ajudar o seu corpo na digestão dos alimentos. Então, esse é o biogênico. Aí vem os alimentos bioativos, que são os alimentos também vivos. É claro que esses, no caso, passam ainda por um processo, que nem maçã, né, as frutas, algumas verduras, as leguminosas, até chegarem na nossa mesa, eles passam por um processo. Quanto mais fresco, melhor, né? Então, do ponto de vista quantitativo, são os alimentos que ativam a vida. Então, são as frutas, hortaliças, as ervas, os grãos cereais, que são consumidos quando já estão maduros, crus ou deixados de molho. Então, aqui também entra a parte das leguminosas, né, que a gente precisa deixar de molho, como o feijão, ervilha, lentilha, grão de bico. As hortaliças, algumas dá para comer cruas, outras não. As frutas, todas elas, né, a gente consome crua. Então, essas também vão estar agindo nas reações químicas do nosso corpo. Então, por que o suco verde funciona tão bem quando está debilitado, quando precisa restaurar a saúde, precisa dar conforto gástrico? Aí tem que ser o suco coado, né? Porque ele vai estar rico em minerais, em vitaminas, que vão ajudar na digestão, vai ajudar na recuperação também do organismo mais rápida. E os biostáticos, que já perderam a força, né? Força vital reduzida, que são os peixes, os ovos, as aves, as proteínas de origem animal como um todo e os processados, né? Como o queijo. E esses daqui, pelo nominho que já diz, biostáticos, que perderam a força vital. Então, eles diminuem a vida. Então, esses aqui, no caso, já demora mais o processo digestivo e eles já têm um outro caminho, né? Do tipo, deixa eu só voltar aqui, permitir, tá? Ele tem um outro caminho, que aqui eles são alimentos que diminuem a vida. Então, tem muitos estudos falando sobre o consumo da carne vermelha relacionada com diabetes, por exemplo, tá? Os ovos é uma ótima fonte de proteína, mas não é para todo mundo também. Quem tem problemas respiratórios, problemas pulmonar, o ovo, ele eu fiz até experiência em casa. Meu marido, ele sempre teve problema respiratório desde a infância e virava o tempo, começava aquela chiadeira no peito. Então, ele comia muito ovo também, outras preparações com ovos. E num dos cursos que eu fiz, que foi até da física quântica, um dos médicos falou, né, da questão do ovo. Eu falei assim, nossa, como assim? Ovo vai aumentar muco? A gente não acredita até fazer a experiência, né? Eu falei assim, eu não posso levar um negócio desse para a clínica, porque de repente é a única fonte de proteína que muitos pacientes consomem. Mas eu vou testar em casa. Trouxe para o laboratório, né? E aí o Maurício tirou os ovos e ficou observando. E o muco dele, assim, diminuiu escandalosamente. E depois acabou o muco. Quando ele teve um outro episódio, que mudou o tempo, não teve muco, porque ele estava sem comer ovo. Eu falei, agora vamos colocar o ovo. Ele colocou o ovo, mas foi colocar, começou de novo a secreção, o muco no peito também. E para algumas pessoas, além do ovo, a questão do trigo e do leite, né? E às vezes a gente quer fazer exames de sangue para diagnosticar que tem intolerância para algum alimento, que seja o produto industrializado, né? O leite e seus derivados, ou o trigo, isso, aquilo. E às vezes dá um falso positivo nos exames. Mas, se eu faço o teste em casa, não tem erro, né? É certeiro. Tirei, fiquei bem. Coloquei, fiquei ruim. Então, esse eu acho que é o melhor diagnóstico.
aqui os bioestáticos que têm força vital reduzida, né? Que é esse que a gente colocou, que eles passam pela refrigeração, congelamento ou pelo cozimento. Então, quanto mais tempo a gente cozinha o alimento, menos enzimas digestivas ele tem. Quanto mais tempo ele chega na nossa mesa, menos enzimas. Até mesmo a comida natural, os legumes, verduras, se a gente vai fazer ela cozida, se for na pressão, por exemplo, se for raiz, aumenta o índice glicêmico dessa raiz. Se for assado, também o índice glicêmico fica alto. Então, se está buscando uma dieta onde o índice glicêmico é baixo, né, é cozinhar de preferência no banho-maria, né, ou cozinhar no fogo baixo mesmo, pode colocando água. E o que mais? Então, tem algum cachorro latindo no fundo aí. Os peixes estão falando que quanto mais cozido, a gente perde mais enzimas. Então, isso vale também para as outras fontes de alimentos, tá bom? A perda de enzimas. Mas, nesse caso aqui do bioestático, que a força vital está reduzida, que passa pela refrigeração, congelamento ou pelo processamento. E aqui os alimentos biocídios, né? Que destroem a vida, na sequência, ó. Que tem ausência de força vital. Açúcar, sal, chá preto, café, bebida alcoólica, fritura, glúten, aditivos. Além, né, da ausência de força vital, ou seja, não vai fornecer nutrientes para a gente, não tem catalisador aqui, ele não vai acelerar nenhum processo de recuperação. E ainda, por cima, ele está considerado dentro de dos alimentos, produtos, né, que é ácido. Então, um corpo que já está ácido, que tem uma patologia instalada, ou que está procurando restabelecer esse corpo, consumindo esses alimentos, você vai estar prejudicando ainda mais, porque como ele não tem força vital, ele não tem nada para oferecer, ele ainda vai usar, né? O nosso corpo vai usar para metabolizar e excretar esse tipo de alimento. Tá certo? Aqui, né, quando a gente entra no mercado, que a gente vê só pacotes, são coloridos, tem muitas informações e tudo mais, mas o que faz sentido disso tudo aqui? Eu falo, quando a gente entrar no mercado, pega o corredor, vai em frente, passa pelo corredor de papel higiênico, que eu até brinco que é o pacu, né, o pessoal pensa que é o peixe, mas não, é o papel mesmo, para limpar as partes. É o corredor, é produto de limpeza, e lá no fundo, que tem a parte de hortaliças, né? Aqui, ó, as hortaliças, frutas, verduras, porque nessa região aqui, nessa área do mercado, a gente encontra tudo que a gente precisa. As vitaminas, minerais, os carboidratos, as proteínas. Aqui a gente encontra toda essa fonte. Aqui a gente encontra também, porém, são produtos industrializados que, além de tudo que vem aí né, do ambiente onde usa pesticida, agrotóxicos, ainda vai ter os corantes, conservantes, todos os antes, né, que para o nosso corpo é muito tóxico também. E aqui a gente vai encontrar fontes de alimentos que vai ajudar o nosso corpo a desintoxicar, a limpar e nutrir as vitaminas, minerais. Eu atendi uma pessoa recentemente que ele mora não lembro o nome, é onde ficam os cangurus. Quem sabe onde os cangurus vivem? Austrália. Austrália. Ah, isso aí, gente. Isso que eu gosto de vocês, maravilhosos. E ele mora lá. E ele disse, lá é uma ilha, né? Vou colocar só para carregar aqui, gente. E ele disse, o casal falou, que lá... Eita, a tomada. Ixi, não está aqui a tomada. Ele falou que lá as frutas, as verduras são feias, chega muito murcha, não é igual aqui, que a gente vai no nosso ambiente para fazer compra, a gente pode escolher, né? A maçã mais bonita, a cenoura mais do jeito que a gente quer. Não tem como, é tudo muito feinho. E as outras coisas que encontra aqui, tem uma carinha melhor, é congelada. E aí ele compra congelado, prepara e congela de novo.
E aí, os exames estavam todos descompensados. Como melhorar tudo isso, né? Eu falei assim, o negócio é, comprou congelado, então você já vai preparar esse alimento, é do congelador para a panela e para o prato. Não, é do congelador para a panela, e muitas vezes era preparado até no micro-ondas, depois congela de novo, depois descongela para comer. Tem nutriente? Não tem, né? Fica difícil para recuperar, para reabilitar dessa forma. Então, tem momentos na vida que ou a gente realmente está disposto a fazer mudanças, né? Ou não vai mudar, porque fazendo as mesmas coisas não tem como mudar, né? E aí, quando a gente vai para o mercado e você pega, quer trocar uma embalagem por outra, tem coisas que é trocar 6 por meia dúzia. Não vai ter ali o que precisa também. E a área que vai ter alguma coisa ali que vai contribuir, que às vezes as pessoas estão se distanciando também, que é o arroz e feijão, eles se completam. O arroz e feijão não engorda, é claro que é o excesso. Eu consumo arroz e feijão muito pouco, mas foi por conta de muitas mudanças que eu fiz e acabo introduzindo outras preparações, mas sempre tem cereal. Eu troco o arroz, que é um cereal, por outro cereal, que seja quinoa, pode ser amaranto, arroz cevadinha, né? Tem tantos outros cereais que a gente pode colocar. O feijão, por ervilha, lentilha, grão de bico, vagem, então é tudo do mesmo grupo. Depois eu vou passar para vocês sobre os grupos quando a gente for falar sobre planejamento de refeição, tá? Então, aqui, olha, essa aqui é a área que a gente deve dar realmente mais atenção, né, para colocar na nossa mesa. Os alimentos biocídios, que a ausência de força vital, que a gente já falou. Essa aqui é uma tabela dos alimentos que são considerados mais alcalinos. E como eu falei, né, realmente colocar a mão na massa para a gente se alimentar no dia a dia. E ao contrário do que a gente pensa, a coisa não precisa ser elaborada ao ponto de tomar muito tempo na preparação, né? Aqui mesmo, é claro que vai muito da pegada de cada um, da habilidade que tem na cozinha, mas dentro do programa Mulher Universo mesmo, teve gente que se descobriu, né, fazendo coisas que ficaram gostosas, ficou colorida e fácil. Eu falo, se tiver uma panelinha elétrica, se não tem tempo de cozinhar, né, tem uma panela elétrica, tem uma panelinha de vapor, tá feito. Então, essas coisas a gente põe lá, deixa cozinhar, vai tomar banho, não corre risco de queimar, né? Quando sai do banho é só temperar depois com azeite, sal, limão e dar esse amor para a comida, né? Porque vejo que o pessoal às vezes quer umas comidas mais sofisticada, até para congelar, com creme, com molho, tal. Aí tira aquilo do congelador, põe no forno, né, para descongelar e comer. A praticidade é legal, não tem nenhum mal em querer fazer assim, mas é a frequência de fazer dessa forma, né? Então, fazer dos alimentos realmente a nossa refeição do dia a dia, para a gente ter qualidade de vida. E aqui são os fermentados, né, que tem a parte da fermentação selvagem. Eu tenho fermentado aqui ainda de quase 1 ano. Esses dias eu abri um outro. Quem já fez os fermentados aí, que conhece, sabe o quanto é gostoso e tem muitos benefícios para a saúde. Então, para quem tem problemas intestinais, para quem tem problemas gástricos, né, Simone, ó, manda um para cá, manda sim. Então, quando eu faço, já faço bastante, e às vezes eu faço para 6 meses. Então, o período que eu estava dando aula também, nossa, minha geladeira ficou super colorida. Eu tive até que dar de presente, porque tinha bastante. Mas hoje eu tenho realmente vidros aqui em casa de 8 meses, 9 meses, e quando eu abro, é incrível o sabor, né? E é bem fácil de fazer esse daqui, é só o alimento ralado, no vidro bem lavado, né? Eu fervo geralmente o vidro, e coloca o legume dentro, não precisa de nenhum tipo de starter, né? Das meninas aí que já participaram de mentoria ou do programa Mulher Universo, conhece, já deve ter feito e não estou mentindo que isso fica gostoso.
E geralmente o pessoal pergunta, "Ei, você quer que eu vire um coelho?" Se virasse um coelho, não seria nada mal. Deixa eu ver se eu tenho um outro aqui. Esse daqui eu coloquei, só para vocês verem os pratos. Ou então, posso até passar os pilares aqui, né? No tema de saúde, o que envolve? O nosso corpo físico, energético, mental, emocional, tudo aquilo que a gente falou ontem, né? Que é todo o nosso campo. Com relação às emoções. Então, quando a gente tem essas emoções que a gente não resolve determinado assunto, que fica ruminando, fica remoendo, né? Essas emoções desregulam o nosso corpo. Então, quando a gente está em nível de estresse também, a gente usa mais mineral para controlar o estresse do corpo. A gente libera mais cortisol, a gente tende a inflamar. E para desinflamar, a gente precisa de quê? De nutrientes. E onde vai encontrar? Nos alimentos. E se eu não tenho isso no alimento, isso vai causando outras disfunções, até que seja atingido o nosso DNA, e aí se instala uma patologia. Aqui eu coloquei sobre as enzimas, né, o que acelera o processo. Então, se tem problema no fígado, por exemplo, tem os minerais que estão envolvidos aí para trabalhar, que é o zinco, o molibdênio, o cobre, selênio, enxofre. Depois eu vou disponibilizar esse material aqui para vocês, tá bom? E vocês podem ler ele com calma. Que eu coloquei aqui para a gente ver as preparações. Aqui. Muitas vezes a gente ouve as coisas na televisão, né, falando o ovo faz mal, o ovo faz bem, a gordura faz mal, a gordura faz bem. Então, a gente acaba se distanciando de uma série de alimentos que traz benefício. Ainda hoje, entra o paciente na minha sala falando que não come abacate porque ouviu falar que abacate tem muita gordura e faz mal. Não come coco porque diz que o coco aumenta o colesterol, né? E se distancia das gorduras boas, mas não se dá conta de outros alimentos que pode estar consumindo, aliás, produto industrializado que está consumindo, que tem as gorduras ruins, tá? Então, o coco, ele é antifúngico, antibactericida, o abacate, ele tem a gordura boa, que ajuda até na produção de hormônio, né? Principalmente em repouso, é um bom alimento para se comer à noite. As oleaginosas ali, tem até uma de mãozinha dada com o coração, né? Que está relacionada com os minerais que o coração precisa para funcionar melhor. E, por exemplo, mulheres que têm alguns problemas com corrimento, né? Alguma coisa voltada para incômodos vaginal, fungo, às vezes até candidíase, pode usar, por exemplo, o óleo de abacate com gotinhas de melaleuca, que é antifúngica também, antibactericida. Aí faz as bolinhas, os óvulozinhos, põe no freezer, e na hora que vai dormir, coloca na vagina esse abacate, né? Esse abacate, ó, esse olhinho de coco com melaleuca, e fica ali em repouso, né? No período da noite, ajuda bastante. Depois que eu aprendi algumas coisas voltadas aí para óleo essencial e a parte da alimentação natural, muitas coisas eu resolvo aqui em casa. Essas coisas básicas a gente sabe que dá para ser feito assim, né? Então fica a dica para quem quiser fazer a experiência desse cuidado, é bom. Aqui, os alimentos que têm o formato parecido com os órgãos e que beneficiam a saúde. A natureza não para de surpreender a gente. Então, tem aqui, né? O coelho sempre come cenoura, que é vitamina E, tem o mesmo formato do olho, né? O abacate, ó, o tomate, que é bom aí para o coração. É claro que aí vai ter alguns alimentos que a gente tem que tomar cuidado na compra, como a laranja, o tomate, morango, cebola. Tem alguns alimentos, tem uma lista deles que recebem mais agrotóxicos, né? Recebe mais produto químico na lavoura. E aí tem que ter esse cuidado e de preferir realmente o consumo quando é época da safra dele. A gente encontra abacate o ano... Estou com abacate na cabeça. A gente encontra tomate o ano inteiro. Mas quando a gente vai na feira de orgânicos, por exemplo, a gente não tem
o tomate o ano inteiro. Então, na feira, é melhor comprar os tomates quando realmente for o período do tomate, porque ele vai receber menos produto, porque é a fase dele vir, né? Não vai precisar de produtos para essa produção. É a mesma coisa o abacate. Abacate hoje a gente encontra o ano inteiro, né? Mas é melhor comprar no período, aí tem que olhar na tabela da safra quanto que é o período de cada um. Mas a laranja aqui, ó, tem uma relação com a saúde das glândulas mamárias, o aipo com os ossos, o gengibre com o estômago, aqui esse cogumelo com a audição, né? Inclusive, muitos estudos têm com relação a tratamentos oncológicos com toda a família dos cogumelos. E o feijão, isso aqui é o azuki, né? Que ele até dá menos desconforto gástrico e tal, e está relacionado com a saúde dos rins. E o abacate, ele está aqui nas trompas, porque ele leva exatamente 9 meses para ficar bom. Do tempo que sai a florzinha até a fruta ficar no ponto de ser colhida na árvore. E esse daqui é uma preparação, né, que eu gosto de fazer para um café da manhã, por exemplo. Então, depois eu vou salvar esse daqui e vou deixar disponível para vocês, para quem quiser experimentar. E vai a panquequinha com cereais e cacau. Ovo, aveia, né, gergelim, canela, cacau. E cada item desse daqui vai ter um tipo de nutriente. Então, quando a gente pensa no café da manhã, que a gente precisa de carboidrato, de proteína e de gordura, aqui está completo. Então, o carboidrato do cereal, né? A gordura da gema, a proteína da clara, e ainda tem mais carboidrato aqui, que é para dar o docinho, que é da banana, tá certo? E o cacau também tem gordura. Então, de repente, no omelete, numa panquequinha, né? Uma panquequinha simples, você tem todos os nutrientes que você precisa para uma refeição. E fica gostoso, que daqui você vai atingir todas as papilas aí, né? Na receita não está indicado a banana. Não tá? É, verdade. Que a banana entrou como um segundo carboidrato aqui, né? Depois eu vou colocar. Bem observado. E olha que eu já usei esse material aqui, hein? Primeira vez que eu vejo que tá assim, que você falou aí para mim. Essa outra preparação aqui, olha, que é um omelete com sementes e farinha de amaranto. Oh. Fica muito gostoso, fica essa parte crocante embaixo, né? Se a gente pensar aqui na questão nutricional também, o amaranto é um cereal que é rico em aminoácidos. Tem todos os aminoácidos que a gente precisa. Bem próximo da quinoa também, da mesma família, esse amaranto. Então, aqui tem o amaranto, que é os aminoácidos, que se completa a proteína, tem a semente de abóbora, coloquei, acho que cenoura ralada também, bati o ovo, coloquei por cima, exatamente do jeito que está aqui. E depois que ficou pronto, deixa eu ver se é a próxima, olha aqui. Fica essa panquequinha. Então, na frigideira, vai essa mistura de sementes e de farinha, vai sem nada. E depois joga o ovo por cima. Fica crocante por conta da semente, fica saboroso pelo temperinho. Vale a pena fazer isso aqui, viu? E esse daqui eu acho que foi até um desafio que eu fiz, foi no programa Mulher Universo, que tem o dia que a gente escolhe um alimento que a gente considera proibido, assim, né? Que não come com tanta frequência. Então, no meu caso aqui foi a batata. Eu fiz a batata ralada e fritei ela com manteiga. E coloquei esse ovinho por cima. Então, é um prato que fica super carinhoso, é gostoso e que supre uma necessidade nutricional também. Então, a gente fala das coisas que, de repente, a gente acha que é proibido e não come, e às vezes fica com vontade de comer alguma coisa, e você pode escolher como preparar esse alimento, né? E de qual fonte você vai comprar. A gente sabe que a batata tem um problema por conta que eles usam fungicida em cima da batata, porque ela é muito fácil de ter fungo. E a batata da casca vai absorver esse fungicida. Então, como se não bastasse os agrotóxicos, ainda tem os fungicidas. E são cheios de metais, né? E os metais no nosso corpo faz uma bagunça. Esse é um bolo de maçã, que também fica bem gostoso, olha só. A maçã verde, aveia, um mix de oleaginosas
Isso vai para o forno, então, de repente, para um café da tarde, né? E é bem facinho de preparar também. É tudo no liquidificador, depois bandeja e forno. Então, vejam que tem coisas que são simples de fazer e que fica saboroso, é nutritivo. Vocês viram que até agora nada teve açúcar de adição, gordura de adição, e tá com a cara bonita, né? O que vocês acham? Esse daqui, olha, essa pasta de grão de bico é uma coisa que eu sempre tenho também em casa. É o grão de bico mesmo, que você deixa de molho por 24, 36 horas. Às vezes eu deixo até germinar na água, porque quando ele germina na água, ele também passa por um processo de fermentação, que ele faz aquela espuminha por cima, né? E aí não vai fermentar no meu corpo se ele já fermentou na água. E aí bate no liquidificador, pode colocar uns temperinhos, se quiser, põe no vidro, fecha e você pode deixar isso na geladeira. E não precisa adicionar óleo nem nada. Ele quer que não tenha a frigideira, mas você faz exatamente isso daqui, ó. Dá para fazer o lanche, né, como se fosse uma panquequinha mais macia, ou faz tipo bolachinha, ela fica macia. O grão de bico, ele é rico em proteínas, né, dá saciedade, e se você põe isso no vidro e deixa na geladeira, dá para você usar em 5, 6 dias, tranquilamente, fazendo toda manhã, fazendo as bolinhas na frigideira, direto. É uma experiência bem bacana também. Deixa eu ver aqui o outro. Usando, aqui no caso, usei a farinha de grão de bico. Também é só colocar a água, um pouquinho de sal, e você sabe como se fizesse um bolinho de chuva, né? Que aqui você pode deixar ele doce ou salgado. Aqui eu fiz salgado, mas como se fossem os bolinhos ou então umas panquecas mais durinhas. Faz a experiência colocando essa quantidade de água e de farinha aqui. O trabalho é pouco também dele, é muito rápido, porque é só colocar água e farinha e colocar na frigideira. Então, às vezes a gente fica meio perdido sem saber o que comer, que farinha usar, né? E tem coisas que são muito práticas, que você não precisa ficar colocando ovo, não precisa sujar liquidificador, não precisa, sabe, muitos processos. É água, farinha, sal e fica legal. Ou o grão, né? A leguminosa, como a gente viu anteriormente. Esse daqui, a copra do coco. O coco verde tem aquela carninha de dentro, você liquidifica ela vira um creme. E aí você pode substituir essa copra do coco no lugar do iogurte, por exemplo. Que é aquela carninha de dentro. Então, deixa eu ver se tem a foto aqui, se eu coloquei. Não. Esse daqui, por exemplo, você pega a copra do coco e você vai fazer o creme no liquidificador. Você vai pegar um vidro com tampa e colocar esse creme dentro. Fecha e põe na geladeira. Em 3 dias, 4 dias, ele fermenta. Ele fica com sabor de iogurte. E aí você bate ele com fruta ou faz dessa forma que está aqui na foto, não perde nada para a Nestlé, gente. Não perde. Quem já fez daqui, que já participou de mentoria comigo e já fez esse iogurte de coco? Alguém? Não acredito. A Simone deu coração porque fez ou não fez? Eu fiz uma vez, sim. Faz tempo eu coloquei, eu tinha uva passa no dia e pedacinhos de maçã, que era o que eu tinha, mas ficou bom, hein? Eu Fica tô bom. tentando cantar o Homem do Coco aqui no Lago da Vila Galvão, porque o pessoal, Sim, muita gente joga fora. joga. É. E eu Então, pedi para ele separar para mim. uhum. Aqui perto de casa tem um lugar que vende coco e eu já vou para lá com garrafas. Então, a tia do Maurício, ela consome água de garrafa, né? Aquelas de plástico. E aí eu vou lá na casa dela, pego as garrafas e vou no nome do coco, encho as garrafas e peço para ele cortar o coco, trago para casa e tiro a copra. E aí eu faço as porções nos vidrinhos e aí fica para a semana toda tem iogurte de coco. Agora, se não quiser fazer o iogurte, também você pode pegar essa carninha e congelar. Essa carninha do coco também fica muito bom quando faz uma sopa, fazer um creme. Você vai colocar ali e a copra do coco também tem proteínas, tem gordura boa, né?
Então, dá para usar dessa forma. Se quiser acelerar o processo de fermentação da copa do coco, por exemplo, pode comprar essas cápsulas de probiótico na farmácia, bate ele junto, põe uma cápsula e pode deixar, por exemplo, a noite toda fora da geladeira, e de manhã você tem um iogurte de coco. Só tem que tomar cuidado porque ele fermenta mesmo. Já teve situação que o meu derramou que eu deixei dentro do armário, as primeiras experiências, né? E aí derramou em todo o armário, tudo, porque ele fermentou que derramou. As bactérias gostam muito da copa do coco. Então, eu até aqui. Deixa eu ver. Aqui sumiu onde. Ver se volta. Deixa eu ver. Voltou aqui. Até aqui tudo bem? Alguma pergunta? Tudo bem. Meire Dica tá. de panela mesmo, panela. Sim, tá. Então, porque assim, eu sei que esse é um material que muitos de vocês já conhecem, né? Que a gente já conversou sobre isso, mas que nem, ó, iogurte de coco, só a Simone fez até hoje, então tem que refrescar a memória de vocês quantas vezes? Coco é vida, gente, tem vitaminas, minerais. Tá fechado, Rita. Eu vou falar por que que eu não fiz, porque para mim é mais complicado de comprar o coco verde, né? Você não acha tão fácil aqui em Mogi, a gente tem que andar nos lugares aí para. Outro dia o Lê foi comprar para a Ju, outro dia, quando ela estava grávida, que ela queria tomar água de coco, foi difícil de achar coco verde aqui. É, né? Aham. Entendi. Bom, mas eu sei que você não faz nem um ano que você está morando aí, né? Pessoa É verdade. descarada. Olha como a gente pega as pessoas, né? Então, olha, que nem a Simone falou agora sobre panelas, né? Muitas pessoas me perguntam sobre qual a melhor panela para usar. A melhor seria que se desse para usar sempre panela de vidro ou de aço cirúrgico, né? Que é caríssima. Então, tem gente que compra uma panela de aço cirúrgico para fazer tudo. Diz que a comida fica incrível nessa panela, eu não tenho, mas diz que o sabor muda muito pela forma de preparo nela. Mas panela de vidro é uma boa, ou de cerâmica, né? Essas de cerâmica inteira, não aquela que tem só o fundo de cerâmica, porque aquilo ali também começa o momento de descascar, né? Começa a soltar esses elementos para a comida. Mas a que não deve usar, realmente, que deve, né, tirar, se puder, é a de alumínio, ou aquelas pintadinhas de preto, porque aquilo é chumbo, vai liberando na comida, não tem jeito, tá? E o que mais? Quando a gente fala de nutrição, né? Quer falar, Maria do Socorro? Sim, Leni, eu consumo coco in natura e gosto e faço muito leite de coco. E tá me sobrando muito resíduo de coco e eu não sei o que fazer com Pois é. tanta sobra de coco. Tem gente que faz cookie, né? Eu não tenho o hábito de fazer cookie com. Vou te falar a verdade, o meu eu bato uma vez, duas vezes, três vezes, espremo. Quando a água sai com cor de água, eu jogo fora. Mas tem gente que faz farinha, né? Tem gente que faz farinha. Boa ideia também botar secar o meu no forno e bater e fazer farinha de coco, né? Isso. Se você gosta, Beleza. eu não gosto do sabor Eu gosto. dele depois, sabe? Então, é uma Gosto coisa de que eu coco, não de qualquer experimento muito. Mas o que eu já fiz? Como eu estou na desidratadora, eu coloquei na desidratadora e eu uso quando eu vou fazer, por exemplo, beijinho com damasco. Eu ponho esse coco. Dá para fazer beijinho. Aí, lembrei, viu? Você pega damasco e bate, nós processa fizemos ele lá em junto. Búzios. Fizemos, Você então. lembra? Lembro. Então dá para fazer beijinho, de repente para decorar algum prato, né? Usar se você enrola algum docinho, você pode colocar junto.
Ai, que entrou uma pergunta aqui que eu não consegui ler. Obrigada, Leni. Imagina. É alguma coisa sobre panela? Pergunta... Eu não sei ver as perguntas. Tem lá Oi, embaixo, Leni. depois do onde liga e desliga, vai bem no cantinho. Aí é pelo computador que eu estou falando. Agora que eu lembrei que você Eu está estou no computador. Não, estou no Então, computador. Tem aí um tem balãozinho. uns homenzinhos que está escrito 14 e do lado é o você clicar, ele Tá. abre que nem no Zoom. Tá. A Achou? Márcia quer perguntar alguma coisa. Já fui contemplada. Era sobre a panela. Contemplada. Contemplada. Ganhou uma panela de aço cirúrgico? Será que é Não, isso? a Márcia. Não, boa Não, noite. que já A Márcia responderam que colocou ela que tinha eu tinha. dúvida. Isso, eu tinha levantado a mão, sim. mas aí você já entrou na panela, né? Então já foi contemplada Isso. como. Ah, Era legal. isso. Então, assim, olha, com relação à panela, só para a gente complementar, eu estou em duas câmeras aqui, estou torta, estou olhando para vocês, não estou. Mas, assim, eu ganhei uma vez 3 panelas de vidro que era da Avon. Eu não sei se ainda existe. Existe panela da Avon? As 3 quebraram no fogo. Uma fazendo arroz, a outra refogando cebola. E a outra acho que foi esquentando alguma coisa. E eu não foi superaquecimento, porque eu nunca deixo muito alto, mas elas já aquecem, né? Então, as 3 que eu ganhei quebraram. Você acredita? Uma explodiu com arroz. Tá desligado, Márcia? Deixa eu ver se eu abro aqui você. Conseguiu? Leni, Ah, essa da Avon, pode falar. ela não vai ao fogo, ela só vai ao Olha aí. forno. Não é panela de Ah, fogo, é de forno. então Por eu isso que ganhei você... como fogo. Não, não. Quem te deu não te orientou direito, tá? Porque ela não vai ao fogo. Hum, Você tá. pode ver na E revista do tinha, Avon. e tinha até uma alça, sabe? Para segurar assim. Sim, sim, Mas sim. bom saber. Se eu ganhar de novo, eu vou no Usa forno, do forno. tá? Aceito panela da Avon. É. Mas então, ótimo, bom saber, gente. Já fica a dica aí, ó. Panela da Avon é bom no forno. Eu faço muito pouca coisa no forno. E eu sei que as minhas estão lindas, azuis, lindas. Quebrou. Ok. Agora, eu Aproveita. tenho uma outra que é transparente, né? Para o que eu uso para ferver água, para fazer chá, para fazer arroz. A única coisa vai ter que conhecer a panela, o seu fogo, a temperatura, para não queimar a comida. Tem que desligar sempre antes. A panela de cerâmica e panela de vidro tem que desligar antes do produto ficar pronto, do alimento ficar pronto, né? E qual mais? A cerâmica, eu tenho uma que eu comprei aqui até na Liberdade, são lindas também. Eu já aprendi a trabalhar com elas, eu tenho elas há muito tempo. Então, o arroz, eu já sei o tempo de desligar, né? O tempo que, se for um feijão para esquentar, quanto tem que deixar ali de água, assim ele seca mesmo. E tem essas panelas que agora na internet tem bastante, né? Que elas, você não precisa nem usar óleo, que desliza tal. Então, são boas também, aquela de cerâmica, né? Agora, o cuidado é como você vai manter essa panela íntegra, porque você não pode jogar água quente nela, né? Não pode ficar raspando, porque senão ela também vai acabar contaminando o seu alimento, porque ela vai começar a soltar aquele material que está no fundo. Entendeu? Então, coisas importantes quando a gente fala de nutrição, né? É onde a comida que eu escolho para fazer minha comida, que é importante que seja mais próxima do natural possível e dentro da safra, gente. Dentro da safra. Isso é importante. Pode ver que tem períodos que a laranja não tem gosto, tem período que ela está mais doce. Porque é esse o período dela, porque a laranja para ser mais doce, né? Claro que tem a laranja mais azeda, tudo. Mas tem alimento que ele é mais bonito em períodos diferentes. Então, pegar realmente aquele, né?
tem lá a safra, as datas, que cada um vem aí pra gente, e seguir isso daí. Eu sigo muito por conta até da feira de orgânico, tá? Isso Feira a de gente orgânico. acha na internet, se colocar Acha. sobre Isso, safra, se eu tá, colocar a safra do alimento, até por região, né? Tem tá. isso também, até por região. Quem levantou a mãozinha foi Foi a eu. Mariana. Oi, Leni, não lembro se você falou sobre o arroz integral. Desde o Sim. começo desse ano, acho que foi o começo desse ano, desde o começo desse ano eu comecei a usar o arroz integral e eu senti muita diferença, assim, na saciedade mesmo. Eu me sinto assim, melhor também, e quando eu como arroz branco eu me sinto estufada e não saciada, sabe? Então, eu Sim. senti muita diferença do arroz. Uhum. E aí, recentemente, me falaram que tem uns arroz integral de uma infinidade de variedade, né? Com 7 Sim, grãos, tem. não sei de Sim. quantas, não sei do que mais. Eu queria que Aham. você falasse um pouquinho sobre o arroz integral, não sei se você falou lá na sua Sim. apresentação. Os 7 grãos não é só arroz, né? Quando a gente pega os 7 grãos, vai ter alguns que tem ervilha, tem linhaça, né? Tem outros grãos. Não é só o cereal, ele vai ter outros grãos, esse arroz que vem misturado. Mas o arroz integral tem esse que a gente conhece, que é o mais comum no mercado, mas, por exemplo, a gente conhece o arroz cevadinha. Ele lembra uma cevada, é conhecido como arroz e é integral também. Tem o arroz vermelho, o arroz preto, né? Tem o arroz mais amarelinho, e tem esse que é mais escurinho, que é o que a gente encontra comum, que demora bastante tempo, né? Demora mais tempo para cozinhar. E ele, para algumas pessoas, dá mais conforto, para outros nem tanto, né? Mas ele dá mais tempo de saciedade por conta da fibra que ele carrega. Tá? Então, arroz que tem mais nutrientes também, porque ele tem outras camadas ali de fibra, de vitaminas, de minerais. Então, quanto mais polido, ele tem menos essa riqueza. Mas também não é para todo mundo. Se a gente for falar dos orientais, né, eles não comem arroz integral, lá não tem. É só arroz polido. Só arroz polido. Aqui a gente tem esse hábito para consumir. Então, eu tenho um aparelho que chama aurímetro, que eu consigo fazer o teste com o paciente para saber qual arroz que é compatível, se é o arroz integral ou se é o arroz branco. A maioria das vezes dá arroz branco. Né? É que demonizaram o arroz branco, né? Claro, o arroz branco ele tem um índice glicêmico mais alto do que o arroz integral. Ele é polido, então tem menos minerais do que o arroz integral. Pode até fazer um mix. Outro dia eu vi não lembro, uma reportagem, não sei o que foi, que quando a gente faz o arroz branco normal, tá? Fui lá, fiz o arroz branco. No dia seguinte, ele vira automaticamente um arroz integral. Quando ele quando ele vai para a geladeira, quando ele esfria. Não é que ele vira integral. Ele fica com o amido resistente. Entendeu? Uhum. O que é isso? O nosso corpo não vai usar. O carboidrato dele modifica. Então, o arroz branco cozido fresquinho, ele tem índice glicêmico alto. O arroz branco, que você leva ele para a geladeira e ainda mais para o freezer também, ele já muda essa questão do índice glicêmico. Ele fica o índice glicêmico baixo, que é chamado de amido resistente, que não eleva a nossa glicemia sanguínea, dando picos de glicemia, entendeu? Não precisa, no caso do arroz integral, ele já tem a fibra que retarda a absorção do carboidrato. Retarda, diminui a velocidade. Agora, tem vertentes que fala do arroz integral, Mariana, por exemplo, porque é na camada de fora que tem mais produtos tóxicos, se a gente pensar. Então, se você comprar uma cenoura orgânica, você pode arriscar comer com a casca, um exemplo. Se a gente compra na feira, é melhor que tire a casca, porque dali você vai estar eliminando os produtos tóxicos, né? E tem vertentes que fala da questão do arroz a mesma coisa,
que quanto mais tem as cascas de fora, que é integral, pode ter o risco de ter mais toxinas. Mas se a gente for pegar tudo isso daí, a gente fica maluco, né? Mas é como você falou, para você sentiu diferença, você se sente mais saciado e está te fazendo bem. Então, seu corpo recebe bem. Isso é bom, né? Mas sim, a gente tem uma infinita variedades aí de tipos de arroz. Eu vou até anotar aqui, foi bom você falar, que eu vou separar um material para vocês. Vou escrever aqui. Vou colocar lá os tipos de arroz, tá bom? E o que mais? Arroz. Feijão, então, gente, tem feijão verde, feijão vermelho, amarelo, azul, vermelho, preto, né? Bolinha, com grande, pequeno. E a gente fica preso no arroz carioca ou arroz preto, né? E tem Arroz ou muito arroz. feijão? Eita lasqueira, feijão. Pô, feijão, né? Esses dias eu comprei um feijão verde de bolinha, assim. Aí quando hidratou, ele ficou igual o feijão carioca. Eu falei, caraca, quando eu vi ele hidratado, eu falei assim, nossa, qual foi o feijão que eu comprei mesmo? Eu não tinha comprado desse ainda, mas ele hidratado ficou igual. E por falar em hidratação, que é uma questão muito importante, quando a gente vai preparar o nosso alimento, que vai deixar de molho um feijão, uma leguminosa, o que for, é importante que a gente coloque a mesma água que a gente consumiria para beber. Às vezes a gente não tem a noção de que, eu vou cozinhar, lava com a água da torneira. E aí põe de molho com a água da torneira. Só que essa leguminosa, ela vai absorver a água que vai vir depois para o nosso corpo. Então, é interessante que ela tenha a mesma água que a gente bebe, né? Então, quando a gente vai despertar uma semente ou vai hidratar, tem que ser uma água filtrada também, até para lavar, se possível. É claro que tem gente que compra garrafão de água. Hã? Ele não vai cozinhar, ferver, e aí a água vai estar limpa? Então, por exemplo, você usa alguma água diferente? Assim, um filtro? Só o filtro normal. O filtro. E quando você cozinha seu feijão, você deixa ele de molho com a água da torneira ou do filtro? Da torneira. Da torneira. Então, essa água da torneira, ela vai fazer parte do seu alimento. Ele vai entrar no alimento. Entendeu? Mas Ele então, vai, o alimento vai ser cozido, certo? vai ser Aí ele cozido vai em qual ferver, água? vai cozinhar, não sei quantos graus. Você não ferve a Uhum. água para beber? Isso. Mas aí, no caso, quando a gente fala de uma água filtrada, esse filtro, ele tem uma barreira onde ele vai estar segurando o cloro, onde ele vai estar segurando outras substâncias que são nocivas para o nosso corpo. Então, qual região você mora? Santos. Santos. Aqui em São Paulo, por exemplo, usa muito água de reuso. Santos também? Acho que Tem água de não. reuso? Tem, Márcia? Acho que não. Tá fechado. Desculpa, o Neto está aqui do lado Aqui, falando pelo vocês, cotovelo. em Santos, é água de reuso? Acho que não. Não, né? Não. Tá, ótimo, porque aqui em São Paulo teve um período que, né, Rita, era água de reuso. Então, eles faziam os testes nessa água, então tinha medicamento, né? Remedinho para depressão, remedinho de hormônio, xixi, cocô, partículas. E aí, se eu pego essa água que vem da minha torneira, a água de vocês pode não ser de reuso, mas vem de alguma fonte que vem com uma limpeza dela, mas não está totalmente limpa, por isso que a gente usa o filtro para beber, certo? Então, quando eu coloco esse alimento de molho, essa água, que seja a água filtrada ou a água da torneira, vai fazer parte desse alimento. Quando eu fervo o alimento, vai matar bichinhos, bactérias, mas não vai eliminar as toxinas, entendeu? É isso que eu estou falando para você. Usar a água do filtro, que onde já passou pela barreira de toxinas, então você tem uma água mais limpa para hidratar o seu alimento e para cozinhar também. Então você vai estar ingerindo o alimento mais limpo, com menos toxinas, com menos pesticidas, o agrotóxico que deve ter na água também. Até porque também no tratamento da água não é só cloro que eles colocam, né? Vai muito mais coisas do que cloro.
É Sim. bem isso que você está falando, né? Uhum. Tem um monte de coisas além do cloro que a gente nem sabe direito o que é, né? Sim. Mas, enfim, e tem que Então, observar mesmo isso, né? quando a gente fala de bactérias, morre com calor, na fervura, bichinhos. Mas toxinas, elas permanecem ali e aí vem para o corpo e fica alojado no nosso organismo em forma de, às vezes sobrecarrega a função renal ou fígado, né? Tem uma série de fatores que podem desencadear. Pode competir com outros minerais, a gente não sabe o que tem, né? Tá bom? Oi, Leni. Sim. Eu uso esse arroz 7, 10 grãos. Um dia eu comprei veio até com feijão junto. Aí, esse daí a gente também coloca de molho, porque tem Sim. vários grãos juntos. Eu É. coloco. Sim. Eu compro aqui que tem arroz preto. O vermelho, Fone. vem um monte de grãos. Oi. Tá me ouvindo? Sim, Oi? sim, Tá. estamos ouvindo. Legal. Agora que conectou aqui. Então, eu comprei um que tinha arroz negro, tinha linhaça, lentilha, arroz integral e mais uns outros que eu não lembro. Também eu coloquei de molho, Aham. porque tem a lentilha junto, né? A lentilha ela é Então, uma leguminosa. é isso mesmo que eu ia perguntar, porque eu coloco o meu. Eu falei, não, vem antes todos esses grãos aí, eu vou colocar de molho, Isso. porque vai que tem fitatos aí para sair. Sempre tem fitato, sempre tem. Vale a pena deixar de molho, sim. Então tá certo, obrigadão. Uhum, tá certo. Quem mais? Quando a gente fala dessas questões todas, sempre tem alguma coisa que é nova, né? Sempre tem. Então, hoje a gente falou aí das panelas, né? Da água, e tem também a parte de limpeza da casa, a gente pode explorar um pouco em outro momento, veja o que vocês gostariam de saber para a lavagem de roupa, porque hoje mesmo, conversando no consultório, ela falou para mim que usava um produto, por exemplo, Cândida nas roupas, nas roupas claras, né? A maioria das roupas claras tal. E também usa na casa tal. A gente sabe que a Cândida tem um fator aí que compete, né, com outros minerais do nosso corpo. Também pode ser tóxico para a gente, dependendo da quantidade que usa. Mas tem outras formas de se lavar roupa branca, por exemplo, roupa clara. Eu tenho usado aqui sabão de coco, bicarbonato, álcool e vinagre de álcool. Vinagre de álcool. Fica impecável as camisas, gente. Eu não botava uma fé. Eu usava muito os produtos da Amway, né, para lavar a roupa, ou só sabão de coco. E dessa forma, até o tecido fica assim, porque falam mesmo, né, que o vinagre de álcool deixa as fibras mais macias, e realmente fica. Eu não uso amaciante na roupa, né, mas não perde nada perto das outras coisas que o pessoal usa, e todos eles, Rosângela Brito, e todos eles têm muitos outros produtos ali junto. Agora imagina, você lava uma roupa com cândida, e aí você vai colocar essa roupa e você vai passar o dia inteiro com ela. Isso vai passar para a nossa pele também. Então, quando a gente fala de nutrição, é aquilo que a gente come, é a forma que a gente prepara a nossa comida, principalmente a água. Imagina, no nosso corpo, a gente é 70% água, 70, 80 ou 60, conforme vai ficando mais velho, a gente vai ficando menos hidratado, né? Mas imagina que 70% de água, e eu não tomo uma água boa, né? Como é que vai ficar esse aquário? E a mesma coisa, a roupa que eu estou usando, se eu lavar com produto que está cheio de produto, de corante, né? Aromatizante, aquele cheirinho bom do amaciante, né? Que muitos deles vêm do petróleo. E você passa o dia com essa roupa que está ali no seu corpo e aquele cheiro que está entrando e saindo aqui, né? Intoxicando o seu corpo. Alguém pediu para eu repetir a receita? Acho que foi isso: bicarbonato, sabão de coco,
álcool, vinagre de álcool também. Tá? E faltou só vinagre de álcool. O sabão de coco, você pode usar o líquido ou em pó, ou se for a barra, você rala. Pode ser raladinho. O detergente me dá... Ah, tá. Eu uso um sabão que é da... Ai, qual que é o nome? Sabão de coco também, que ele vem no negócio assim, que é uma pastinha. Depois eu vou tirar foto, vou colocar lá no grupo, porque eu não estou lembrando o nome agora. Mas ele é muito bom para lavar louça. Eu também tenho alergia de algumas coisas. Então, quando eu compro algum detergente, eu compro neutro. Ou esse sabão, que é uma pastinha que vem de coco. É até feito no Rio de Janeiro. E para a limpeza de casa, no lugar de água sanitária, se usa o quê? Olha, às vezes eu uso... eu sou péssima para lembrar os nomes das coisas, dos produtos, mas tem já está no mercado que ele está escrito que ele é biodegradável, tanto o que tem dentro, né, o produto em si, quanto o plástico. Mas também uso sapólio. Sapólio é bom. E bicarbonato, às vezes, para alguma limpeza. Tá? Mas tem cândida também. Às vezes eu uso cândida, mas é muito pouco. Cândida aqui em casa rende. É mais para o sanitário, a cândida. Sabão... Aqui em Curitiba usa demais a cândida por causa dos mofos na parede, no teto, embaixo dos móveis, em tudo quanto é lado. E a menina passa, dia desse eu tive que sair daqui porque estava até com meus olhos ardendo, sabe? E eu nem posso estar em contato com os produtos químicos. Aí eu falei, nossa, isso exagerou hoje. Ela, não, é porque tá de mofo, tá demais. Olha, o teto, é parede, é tudo aqui mofa. Aí tem que ver por que, né, que está entrando essa umidade. É por causa daquilo que passa um século sem sair o sol. Só chuva, chuva. Verdade. A cândida não é a melhor opção. Tem que dar uma pesquisada aí para ver o que pode usar de natural mesmo, porque o mofo é a umidade, né? Deve ter alguma coisa, nem que for, não sei se bicarbonato vai atrair a umidade, mas deve ter alguma coisa que dá para fazer nesse sentido. Eu acho que o álcool com bicarbonato limpa mofo. Álcool, né? Álcool e bicarbonato. Álcool não, é vinagre. Bicarbonato limpa mofo. Amanhã nós vamos fazer um teste aqui. Amanhã vem álcool. Minha diarista vem amanhã, vamos fazer um teste aqui. Isso. Vinagre de álcool. Tá certo. Tá bom? Obrigada. Sim, eu uso essa misturinha aí para tudo, viu? Eu acho maravilhoso. Para limpar banheiro, para limpar vidro, para limpar a casa, limpar o chão da cozinha. Ela é ótima para limpar ali o fogão, facilita, sai que é uma beleza a sujeira. Não é? Uso para tudo. Maravilhosa essa misturinha aí. 3 que litros de água, bicarbonato. 3 litros de água, 3 colheres de bicarbonato, acho que é 60 ml de álcool, né? Uma barra de coco você rala, aí dissolve na água quente, põe tudo junto. E aí, para quem quiser um cheirinho, pode pôr uma essência, aquelas essências de mercado que está com um cheirinho, põe uma essência. Aí me ensinaram a colocar também o óleo essencial, né, que você mencionou óleo aí essencial. na live, sobre o óleo essencial. Depois de frio, né, você põe umas 3 gotinhas, óleo de laranja. Ou você põe um raminho de alecrim na água na hora que estiver fervendo também. Pode usar a própria casca de laranja também, casca de limão, né? Aí depois põe essa receitinha no grupo. Beleza, viu? Pano de prato, meia, maravilhoso essa misturinha. Você tá lá no Telegram, não tá? Eu não consegui. Eu te dei um oi lá no... Eu também não. Te dei um oi no Helene, não consegui, não. Tu não conseguiu também, Maria do Socorro? Não, eu acho que eu não tentei, acho que eu não fui lá. Tá bom. Queria falar para colocar lá a receitinha. Mas vamos brincando, tá? Esse grupo vai ficar aberto para a gente trocando informações. Agora, eu quero ouvir de vocês sugestões. Sugestões do que a gente pode compartilhar, né? Até o nosso 7º dia, que o 7º dia ele vai ter outros 7º dias, vai ser igual esse cíclico. Mas eu gostaria de sugestões de vocês do que vocês querem que eu fale, tá? Que eu apresente para vocês.
que é tudo muito amplo, né? Tem, de repente, o que eu acho que eu vou entregar para vocês não é o que vocês estão precisando agora. Por isso que eu estou perguntando. Eu tenho outras coisas para apresentar, quero ensinar para vocês fazer, por exemplo, um pão crocante que eu aprendi, que eu venho fazendo, que fica muito gostoso, mas isso é na cozinha. Mas o que vocês gostariam que eu entregasse nesse período aí para vocês? Ilene, por eu não vez. sei se tem a ver, mas assim, uma coisa que eu tenho muita dúvida são os congelamentos. Sabe, Tá. o que congelar, como congelar, essa coisa assim, sabe? Que Uhum. pode ou não congelar. Tá, posso trazer. Sabe que o congelamento é um cozimento reverso, né? Então, claro que quanto menos a gente usar o alimento congelado, mais nutriente eu vou ter. Mas sim, tem algumas técnicas para se fazer o congelamento e que isso, claro, facilita muito a vida. Então, eu vou trazer essas informações aqui para vocês sobre congelamento. Ok. Mais um. Márcia tem que abrir. Oi, Eline, você falou Oi, da Rita. questão do pão, das crocâncias, né? Eu queria também aprender, assim, tipo, fazer um mix das farinhas para que esse pão fique macio, para que esse pão, tipo, a textura do pão fique parecida com a textura do pão feito com trigo, né? Porque tem algumas que, assim, eu já tentei fazer uns pães aí, acabou que fica muito pesado, parece que aquele pão patumado. Sim. Então, daí, para conquistar o povo, para entrar a comer esse pão mais saudável, acaba sendo difícil, né? E eu já ouvi algumas coisas sobre essa questão de que tem como você preparar, fazer uns mix, umas misturas, e eu gostaria de aprender mais sobre isso também. Sim, eu tenho brincado na cozinha. Voltamos lá no que você fala, voltamos para a cozinha, né? Sim, adoro. Pode deixar, já anotei aqui, um mix de pão. Diga, Márcia. Então, eu estou pensando seriamente agora em dezembro fazer, porque eu estou precisando muito, a limpeza hepática, né? Só não vou fazer dessa vez, agora que começa agora segunda-feira. Porque eu tenho um compromisso sábado e domingo que vem que vai acabar me atrapalhando. E o sábado e o domingo, para mim, é o dia mais importante, né? Para quem faz a limpeza hepática, né? Eu estou muito preocupada com aquele sofrimento que a gente acaba tendo, né? Mas eu vou ter que encarar. O que eu estava querendo te pedir, dica, porque eu estou inflamada. E o seu sofrimento é maior por conta dessa inflamação. Eu faço com os pés nas costas a limpeza hepática. Fia, não vem com essa não, porque eu fiz, a primeira vez que eu fiz, eu quase morri. Eu sei. Já a segunda vez, foi melhor, foi bem melhor. Eu até liguei para a Rita, falei, Rita, eu vou desistir, porque eu estou morrendo. Mas consegui atravessar o caminho, né? Legal. Então, assim, eu estou preocupada mesmo desse... Porque, gente, o terceiro dia é um sofrimento que, meu Deus. Ô, Márcia, e assim, você não precisa encerrar ele no sábado e domingo. Não. Tá? Você vê a lua, você pode ser 3 dias antes, 3 dias depois, ou pode ser no dia. Não é isso, Rita? Porque e aí, eu faço na semana, para eu ficar o final de semana livre. Eu quero um final de semana que eu esteja livre, só se eu fizer na outra semana. Sim, então, aí tem que ver a lua, né? Senão vai ter passado ainda tem disso também? Tem que ver lua também? Tem a lua. Lua nova. É na lua nova. É verdade. Então, são 3 dias antes, a gente pode começar, ou 3 dias depois, ou o dia. Entendeu? Geralmente o pessoal começa 3 dias depois para pegar o final de semana em casa. Eu preciso estar final de semana em casa. Isso. Mas você pode escolher fazer a descarga hepática na semana, não precisa ser no final de semana, tá? Eu vou colocar aqui, de repente, se alguém mais quiser seguir nessa jornada da limpeza hepática, vamos todo mundo limpar o fígado. O negócio, o bagulho é doido, viu? Mas eu acho que, é que assim, eu tô sentindo muita dor. E o ideal dessa limpeza hepática são 5 ciclos, Rê? Ou 4? 4. No mínimo 3. No mínimo 3, né? 3. Eu lembro, a primeira vez que eu fiz 4 vezes seguidas. Primeira vez que eu fiz. Então, agora eu fiz, né? Foi uns 2 meses que eu fiz a limpeza hepática.
Não saiu mais pedrinhas, assim, não tive sofrimento, não tive. Então, dá para a gente brincar com isso. Claro que, dependendo do tratamento que cada um estiver fazendo, não dá para a gente brincar com essa questão da limpeza hepática. Você está fazendo quimioterapia, né? Não, Mas não, eles não indicam para pessoas que têm câncer e que estejam também no processo de químio e tudo mais. Mas você já passou. É aquela coisa que eu já tinha comentado com a Márcia, né? Quanto mais inflamado o corpo, mais sofrimento a gente tem na hora de fazer. Sim. Mas é importante fazer. A primeira vez também que eu fiz, eu lembro que eu comecei na segunda, na quinta-feira eu tive uma dor terrível nos rins. Parecia que eu ia morrer. E a menina que estava lá, né, no grupo, ela me orientou que eu continuasse, e realmente, passei 2 dias com muita dor. Mas foi muito válido. Depois das outras vezes que eu fiz, já não tive esse sofrimento. Só pra quando o que eu senti foi, lembra quando eu fiz a cirurgia, que logo em seguida eu fiz, né, no mês seguinte, eu fiz cirurgia no mês seguinte eu comecei a fazer, estava até lá na Márcia. E eu passei muito mal, eu tive que parar, porque eu vomitei muito, tive umas reações meio atípicas. Mas foi a única vez que me fez parado, né? E tem junto vermes, as vermes ficam, a gente não percebe, mas essa coisa toda, onde tem inflamação, onde tem metais tóxicos, se o fígado está gorduroso, tem muito metal, onde tem metal, tem bichinho, né? Tem verme, tem fungo, e quando a gente entra com uma proposta de limpeza hepática é agressiva, vou falar que é uma coisa mansa que não é, né? É descarga mesmo, então tem que estar preparado. Tem que estar. Mas assim, se já está na pegada de uma alimentação, que ela já tem esse olhar para rica em enzimas, né? Rica em vitaminas e minerais, o organismo vai estar mais fortalecido para esse trabalho. O que me pegou mais na época, que hoje eu já estou liberta, café. Café, a primeira vez que eu fiz a limpeza, ficar sem café, eu quase fiquei doida. Mas hoje não, tá tranquila, as outras que eu fiz também. Então, para mim, a única coisa ruim. Mas a gente pode sim se organizar aí, quando a Márcia for fazer, na próxima lua também faço, e vamos todo mundo dar uma descarga hepática. Fica muito bom. Tá certo, meninas? Acho que o papo foi bom, né? A gente deu para rever coisas, rever assuntos, colocar assuntos novos. E se vocês tiverem sugestões, pode me mandar lá no Telegram. Quem não tiver com o Telegram ainda pode me mandar no privado. Se tiver com alguma dificuldade, me fala que a gente vai orientar. Outra coisa, amanhã, sabadão, não sei como é que está a disposição de vocês, mas pode ser mais cedo ou no mesmo horário. Como que está para a maioria? Para mim, fica um pouco atrapalhado, porque todo sábado eu tenho um compromisso. Eu fico em casa por volta das 6h30, mais ou menos. Então a gente pode até manter o mesmo horário, né? Se vocês puderem, quem não puder estar, a gente vai deixar gravado. Muitas de vocês, quando a gente fez outras reuniões, a gente teve a participação da Rita numa limpeza energética, né? Aí eu vou chamar a Rita amanhã para conversar um pouco mais com a gente. O que vocês acham? Né? Cuidar da parte energética do nosso corpo. Muito bom. Né? Tá bom? Então fica assim, mesmo horário amanhã pra gente. Foi muito legal a limpeza com a Rita, foi bem bacana. Com o imã? Isso. Então, preparem os ímãs. É a desativação e ativação magnética. E assim, provavelmente, muito, muito provável que amanhã vão ser outras emoções que a gente vai trabalhar, a gente vai buscar aí qual a energia do grupo que vai ter determinada emoção que a gente vai trabalhar só ela. Um pouquinho que eu vou... Qual que está aberto? Tá, pode falar, já fechou. A Cláudia. Muito legal.
Interessantíssimo. Mas aí vai ser interessante amanhã a gente fazer aí essa limpeza. Para algumas pessoas vai ser mais forte, para outras não. Às vezes faz sentido para uns na hora, para outros não, mas depois cai a ficha que tem tudo a ver, né? É bem interessante. Vamos limpar o emocional para que a gente possa trabalhar de dentro para fora e de fora para dentro, né? Isso é importante. Quando a gente fala sobre as energias que a gente falou ontem, né, que tem aqui onde estão armazenadas as emoções, e tem esse campo aqui que conecta, e não é só quem está perto, essa energia, aqui a gente está perto uma da outra, sentindo a energia uma da outra, e é o que esse trabalho que a Rita faz, exatamente isso, né, é no ambiente dela, mas que reverbera para todas nós, né, e quem está do nosso lado. Sim. Isso que é bom. Quando, barras de Axis, Rita, quando a gente corre barras em uma pessoa, quantas são beneficiadas? Você lembra? 250 mil pessoas. Tá bom para vocês? Quando corre barra de Axis numa pessoa, isso reverbera para nossa casa toda, gente. A Meire está ali, que não me deixa mentir. Ela sempre faz. Então, quando a gente faz esses trabalhos de correr barras, que é um trabalho social, que nem no Outubro Rosa, fui eu, a Simone, que está aqui no grupo, e outras meninas, a Rita, não sei se foi na região dela, mas cada grupo se reúne numa região, e com certeza na região onde vocês têm barras na praça, ou barras, né, de forma voluntária. Agora, eu vou fazer no Novembro Azul, né, vamos a algum lugar correr barras em homens, e se tiver mulher que queira também. No Rosa, tinha meninos que apareceram lá, posso fazer também? Pode, porque nós temos nosso lado feminino, nosso lado masculino, e vice-versa, né? Então, a gente vai fazer esse trabalho. E as pessoas amam porque isso é toque, né? É cuidado, é carinho, e sente a energia. E se aquela pessoa ali está se propondo para receber esse processo, está reverberando na casa toda dele. É um raio muito grande, é muita gente que a gente atinge com essa energia. Sim. Não vale a pena. E depois eu vou pedir para a Simone falar mais com a gente sobre barras de Axis também. E a Rita fica contando. Tá certo. Tá bom? Oi, então, Leni. Meninas, oi. Eu comecei as barras, né, e eu falei para o meu filho fazer. Aí ele disse que não queria não sei o quê. Aí tem um mês, mais ou menos, que ele começou a fazer, não quer mais parar. Ele e a minha nora. Olha isso. Que maravilha. É muito bom. Todos esses trabalhos energéticos, né? Todos eles têm, cada um é de uma forma, mas eles têm a mesma proposta, né? Que é estabelecer, equilibrar o corpo, o ser como um todo, né? E isso é importante, porque vai trabalhar que nem o Dan, ele não trabalha só o nosso emocional. Eu posso fazer um Dan para uma casa, eu posso fazer um Dan para um animal, eu posso fazer um Dan para pessoa, para situações, dá para fazer para um monte de coisa. Então, é tudo energia, né? Tudo energético, eu não preciso estar tocando fisicamente uma pessoa para estar trabalhando, sentindo a emoção. Esses dias eu estou fazendo uma troca com uma menina que é lá de Minas Gerais. Ela me encontrou num grupo que eu faço parte, que tem reunião todo mês, e ela me chamou, porque num determinado momento eu falei alguma coisa lá e ela falou que gostou muito de mim. E aí a gente está fazendo umas trocas. E eu fiz, na verdade, nem foi o Dan, eu fiz uma mesa magnética, biomagnética para ela. E deu uma emoção que falava de ancestralidade, né? Caiu um ponto para trabalhar a ancestralidade. E aí eu senti uma coisa assim muito forte, ela estava muito ligada com o pai e tudo mais, e só que para mim veio a avó materna dela. Quebrar alguma coisa que vem de geração, que ficou muito forte, para mim evidenciou ali muito forte na avó materna. E aí, quando eu falei de ancestralidade, de avó, ela falou, mas a minha avó não sei o quê, falou da avó, da mãe, do pai dela, né?
Aí eu mandei no áudio, eu respondi, falei, não é, mãe, é a sua avó materna. Depois ela me mandou, ela falou assim, Rita, me arrepiei, porque você é a segunda pessoa que me coloca trabalhar a energia da minha avó materna. Tem 2 dias que eu recebi essa informação e você veio e trouxe isso forte de novo. Então, olha como é interessante, como a gente acessa a energia. Eu não a conheço pessoalmente, só assim por vídeo, a gente já conversou bastante, garota super do bem. E aí eu acessei uma informação tão importante ali, né? Sim. Quebrar alguma coisa ali que o ciclo que está trazendo e quanto é importante a gente trazer, né? Os nossos Impacta, pais, né, a gente. nossos avós, eles deram o melhor deles, mas eles deram, assim, aquela coisa, né? Eu aprendi com a minha mãe, que eu estou passando para o meu filho e tal e tal. Vai chegar uma hora que, necessariamente, determinada situação não precisa ser revivenciada. Eu posso quebrar o quebrar esse padrão, né? padrão. Eu quebro esse padrão e eu transformo numa outra coisa, ou recrio isso de uma outra maneira, que não precisa ser pesada, que pode ser mais leve, que pode ser mais agradável para quem você vai passar. Não precisa ser aquela coisa, é assim, aprendi assim, vai ser assim e acabou. Não. A Gabriela, né? Exatamente, exatamente. E Senão olha a gente só, vai quebrando. esse daí é um ponto que a Rita trabalha, e quando eu estava fazendo a limpeza hepática, a Rita ela não conseguiu, fez um dia só, né, Rita? Você teve que parar. Mas ela estava fazendo essa mesa como que chama? Biomagnética. Biomagnética. E ela estava usando limpeza de fungos, né, vírus e tal. E aí eu fazendo o teste com o meu aurímetro, em mim e no meu marido, estava acusando vermes. Por quê? Eu estava mexendo, eu estava limpando, né? Que era bem período da lua, estava usando o que precisava, ok? E na Rita deu negativo, e ela nem fez, só que ela estava usando os ímãs para fazer essa limpeza. Então, gente, o barato é louco, tem muita coisa que dá para fazer, e esse também dá para fazer à distância. Então, às vezes, não precisa exatamente passar pelo processo, mas tudo depende de como está o corpo também. Sim. Né? Sim. Tem que saber como é que está o corpo, se essa questão vai contribuir com a limpeza, e aí entrar com outras fases também. Mas o que eu quero dizer para vocês, assim, é que tem muita coisa que dá para a gente melhorar nosso dia a dia, né? Sem sofrimento, sem entrar exatamente em contato com a emoção, por exemplo, tá? E vocês viram que eu deixei uma meditação para cada uma fazer com a sua própria voz? Lá no Telegram? Eu não vi. Não? Eu coloquei lá. Depois. Melhor colocar no grupo do WhatsApp, vocês acham? Não. Põe também no Zap e põe no Telegram, põe nos dois. Quem tiver acesso a um, quem tiver acesso ao outro. O link de ontem eu coloquei lá no Telegram e coloquei também um PDF, onde eu oriento fazer a meditação com a sua própria voz, né? Para colocar isso enquanto vocês estão deitadas, para ajudar na mudança que precisa. Isso vai valer para a questão de saúde, para a mudança de algum padrão. Mas aí vocês vejam lá, tá bom? E qualquer dúvida, amanhã a gente vai estar junto de novo, a gente pode tirar as dúvidas. Tá certo? Olha que a gente fala pra caramba, hein? Oi, Rosângela Castro. Entrou de fininho? Beijos. Então tá bom, meninas. Fiquem bem, bom descanso. Amanhã, então, a gente se vê de novo, tá bom? Beijo, gente. Tchau, tchau. Amanhã, tchau. Até amanhã. Tchau, boa noite. Tchau, Meire. Tchau, Rê. Boa noite. Tchau, Maria do Socorro. Boa noite, Márcia. Boa noite a todas. Boa noite. Cláudia, tchau. Iraci, você tá me ouvindo? Tchau. Ficou bem quietinha a Iraci hoje. Tchau. Tchau, tchau.